paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e você está no seu canal Bíblia e Teologia. Canal esse, como a gente sempre diz, tem um propósito, a finalidade de levar o Evangelho de Jesus Cristo, trazendo esperança e fé para a alma do mais necessitado. Se essa é a primeira vez que você passa no nosso canal, seja muito bem-vindo. E você que já faz parte do nosso canal, por favor, não se esqueça, é fácil, só clicar no gostei, dar aquele like de fé para nos ajudar a crescer no YouTube. E hoje estaremos falando sobre um assunto que traz paz para a nossa alma. Vamos falar sobre o céu, o que significa o céu na Bíblia Sagrada, na revelação de Deus. Fique conosco, eu creio que esse vídeo vai trazer paz e esperança para a sua alma. Dito isso, vamos para o vídeo. E o texto básico que eu quero trazer para você está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que diz assim mesmo: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O ensinamento do céu, no que diz respeito ao paraíso, a um lugar de paz, de felicidades eternas depois da morte, não é exclusivo do cristianismo. Podemos ver em outras religiões ensinamentos semelhantes ou contradizentes à doutrina cristã sobre o céu. Eu separei aqui 3 religiões que falam de um lugar ou então de um estado de plenitude, de felicidade, de paz. Primeiramente eu quero falar o que é o céu ou o paraíso na doutrina, no ensinamento do Espiritismo, que diz assim: não existe um céu definitivo, mas a alma reencarna sucessivas vezes em busca de evolução espiritual. À medida que vai melhorando em termos de autocontrole, caridade para com o próximo, ela segue para diferentes planetas, luas e todos os corpos celestes que existem em todo o universo. Já no budismo, o ensino diz assim: no budismo existem vários céus, todos os quais fazem parte da samsara, ou seja, realidade ilusória. Aqueles que acumulam bom karma podem renascer em um deles. Todavia, sua estadia no céu não é eterna. Eventualmente, usarão seu bom karma para renascer em outra realidade, como ser humano, animal ou outros seres. Já no islamismo, o ensino diz assim: esse é um lugar de jardins vastos, com rios de leite e de mel, onde todos os desejos são concedidos. Vestidas com os tecidos mais caros e confortáveis e usando joias do tamanho de frutas, as pessoas participam de jantares em palácios de ouro, com vinhos que não provocam bebedeira e nem ressaca. Mas e o cristianismo? O que o cristianismo fala sobre o céu, o paraíso de Deus? Quando Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, ele começa do seguinte modo: Pai Nosso que está nos céus. Quando a Bíblia fala sobre os céus, fala da morada de Deus. Quando Jesus Cristo está prestes a partir e traz uma palavra de consolo para os seus discípulos, ele diz: olha, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. Céu significa morada de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E essas moradas são para aqueles que creem em Cristo e entregaram a sua vida para Ele. A teologia cristã nos ensina que há 3 céus. Os céus onde os pássaros voam, o céu que contém planetas, galáxias e estrelas, e o terceiro céu, o céu espiritual. Ali Deus se faz presente. Mas Gilberto, Deus não é onipresente, Deus não está em todo lugar, sim, mas é no céu, é no terceiro céu, é nessa morada espiritual que a presença de Deus se manifesta especialmente. O céu também é conhecido como um lugar de descanso. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 11, nos diz que resta um descanso para o povo de Deus. Mas o que implica esse descanso, Gilberto? A Bíblia nos ensina que quando o pecado entrou no mundo, trouxe angústia, aflição, dor e sofrimento para a alma do ser humano. Quando aquele que segue a Cristo morre, ele entra no descanso de Deus. E toda tribulação, toda dor, toda tristeza é deixado de lado. E ali no céu, no paraíso de Deus, aquela pessoa encontra a paz que ele sempre buscou aqui na terra. Mas uma coisa é certa: o céu é um lugar onde os benditos de Deus descansarão. É um lugar de vida glorificada, é um lugar de descanso eterno e de felicidades e alegrias que estão além da nossa compreensão. Para muitos pastores na história do cristianismo, o céu só é um paraíso.
O céu só é céu porque Cristo está lá. Os puritanos do século XVII foram inigualáveis ao falar sobre o céu ligado à pessoa de Cristo. Um puritano chamado Richard Sibbes falou de uma maneira muito sábia a ligação do céu com Cristo, quando ele diz assim mesmo: sem Cristo, o céu não é céu. É melhor estar em qualquer outro lugar com Cristo do que estar no próprio céu sem Ele. E ele segue dizendo assim: o que é tudo sem Cristo? Afirmo que as alegrias do céu não são as alegrias do céu sem Cristo. Ele é o próprio céu. Outro puritano chamado Thomas Goldin também se alia a Richard Sibbes falando da união do céu com as glórias, com a pessoa de Cristo. Thomas Goldin diz assim mesmo: em que consiste então aquela grande comunhão na glória, a qual acontecerá no céu? Consiste em ver a glória de Cristo, que é a imagem do Deus invisível que é adorado. E aqui também eu quero citar um autor anônimo, quando ele fala da grande necessidade de termos, já aqui na Terra, uma visão glorificada de Cristo. Ele diz assim mesmo: se eu fosse lançado em alguma cova, mas pudesse ter somente uma pequena fenda para ver continuamente Cristo, para mim isso seria o céu o bastante. Quando eu leio a descrição desse autor anônimo, eu me lembro da passagem do capítulo 33 do livro de Êxodo de Moisés, quando o povo tinha pecado contra o Senhor fazendo um bezerro de ouro, e o Senhor fala com Moisés dizendo: Moisés, te levanta, sobe daqui com esse povo para herdar a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, a terra que mana leite e mel. Eu enviarei um anjo adiante de vocês, porém a minha presença não irá com vocês. Quando Moisés e o povo escutaram essa notícia de Deus, ficaram muito tristes e arrasados. E Moisés, como representante do povo, chega diante do Senhor e diz assim mesmo: Senhor, não nos faça subir deste lugar se a tua presença não for conosco. E onde era que estava Moisés e o povo? No deserto. O que a gente entende com essas palavras de Moisés? Que não importa o lugar, não importa o momento, o mais importante é estar na presença de Deus. Naquele momento, o céu era no deserto, porque a presença de Deus estava ali. Se você, depois da sua morte, quer estar no céu, saiba de uma coisa: é impossível uma pessoa ir para o céu, é impossível a pessoa adentrar ao reino de Deus no mundo espiritual, a não ser por meio de Jesus Cristo. No Salmo 24 de Davi, no versículo 3 a 5, ele faz algumas perguntas que nós devemos refletir. Ele diz assim mesmo no Salmo 24, do versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Eu estou apto para entrar no reino dos céus? Eu tenho um coração puro? Eu não minto? É claro, a Bíblia nos diz que não existe coisa mais corrupta do que o coração humano. Por isso nós afirmamos aquilo que a Bíblia também ensina, que ninguém é santo, que ninguém é qualificado bastante para entrar nos céus, a não ser que Cristo salve, a não ser que Cristo justifique aquela pessoa por meio do seu sangue. Você quer ir para o céu? Sabe de uma coisa: a sua bondade, as suas boas obras, a sua justiça não passa de um trapo de imundície. Se você quer ir para o céu, vá a Cristo, se arrependa dos seus pecados, confesse Cristo e viva a sua vida para a glória dele aqui na terra. Para finalizar esse vídeo, João, o apóstolo do amor, o apóstolo amado, no livro de Apocalipse, quando ele estava preso na ilha de Patmos, teve a graça de receber um vislumbre daquilo que seria o paraíso. Lá em Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8, ele traz um vislumbre das glórias, das bênçãos, das maravilhas do céu. Veja o que ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Toda a felicidade que experimentamos nessa vida, todo o prazer, toda a beleza, todo o contentamento que os nossos olhos e a nossa alma experimenta são fagulhas, faíscas comparados àquelas glórias que são perfeitas e eternas, destinados todos aqueles que creem em Cristo. Céu é estar com Cristo. Como se falou, céu é o próprio Cristo. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, ele faz um pedido para o Pai. Veja o que ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Céu é contemplar, sem nenhum impedimento, a face glorificada de Cristo. Você quer ir para o céu? Você quer experimentar as belezas, a felicidade, a alegria, o contentamento que a tua alma, a minha alma, tanto anseia nesta vida? Crê em Cristo, se arrependa dos seus pecados, para que você escape daquele destino horrível que é o inferno, para que você tenha um lugar de morada eterna na presença de Deus. Que essa palavra venha trazer paz, venha renovar a sua fé e que você venha refletir, meditar e ansiar estar por toda a eternidade com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz do Senhor.